E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise política aqui no canal. Eu sou seu comentarista e hoje vamos falar sobre um tema que define o futuro da política brasileira. Com Bolsonaro condenado pelo STF, como a direita conservadora está se reorganizando para 2026. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão de inscrever-se agora e deixe o sininho ativado. E, principalmente, comenta lá embaixo sua opinião sobre quem deve liderar a resistência conservadora nos próximos anos. O sistema tentou eliminar Bolsonaro da política, mas será que conseguiu eliminar o bolsonarismo? Será que 57 milhões de votos simplesmente vão desaparecer? Vamos analisar os bastidores e as movimentações que estão acontecendo neste exato momento. O cenário político mudou completamente nas últimas horas. Com a condenação de Bolsonaro por 4-1 na primeira turma do STF, o ex-presidente fica inelegível até pelo menos 2030 e impossibilitado de concorrer em 2026. Segundo informações dos bastidores políticos obtidos pela CNN Brasil e confirmadas por fontes partidárias, já começaram as primeiras movimentações dentro do PL, Republicanos, PP e outros partidos da base conservadora. A pergunta não é mais se Bolsonaro vai concorrer, mas quem vai herdar seu eleitorado. Nomes como Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e até mesmo figuras menos óbvias começaram a ser cotados nos grupos políticos de direita. Conforme a apuração do Poder 360, reuniões estratégicas já estão sendo organizadas para definir a sucessão política do movimento conservador. Vamos entender o que realmente está acontecendo nos bastidores. A condenação de Bolsonaro não foi um ato jurídico isolado, foi uma estratégia política para decapitar o movimento conservador brasileiro. O sistema acreditava que, eliminando Bolsonaro, eliminaria o bolsonarismo. Mas aqui está o erro de cálculo. Bolsonaro não criou um movimento personalista. Ele deu voz a 57 milhões de brasileiros que pensam de forma conservadora, que defendem a família tradicional, que querem menos Estado e mais liberdade, que acreditam no livre mercado e que rejeitam o progressismo cultural. Esses 57 milhões não vão simplesmente desaparecer porque um tribunal decidiu que Bolsonaro não pode concorrer. Pelo contrário, a perseguição pode ter fortalecido ainda mais essa base eleitoral. Do lado da esquerda, há uma comemoração prematura. Eles acham que sem Bolsonaro vão governar tranquilamente até 2030. Mas a história mostra que quando você tenta silenciar um movimento político através da força judicial, você não elimina suas ideias, você as radicaliza. Pessoal, vamos ser muito diretos aqui. O que aconteceu com Bolsonaro é o mesmo que aconteceu com Trump nos Estados Unidos. Tentaram eliminar Trump do jogo político através do sistema judicial. E o que aconteceu? Ele voltou mais forte e ganhou a eleição de 2024. O establishment brasileiro cometeu o mesmo erro que o americano. Achou que eliminando a liderança, eliminaria o movimento. Mas movimentos políticos genuínos são maiores que suas lideranças individuais. O Tea Party não morreu quando seus líderes iniciais saíram de cena. O movimento conservador americano não acabou quando Reagan morreu. O bolsonarismo representa algo muito maior que Jair Bolsonaro. Representa a resistência do Brasil conservador contra a agenda progressista, a defesa da família tradicional, a crítica ao Estado inchado, a valorização do empreendedorismo e da liberdade individual. Agora vem a parte interessante. Quem pode assumir essa liderança? Temos várias opções, cada uma com suas características. Eduardo Bolsonaro tem a vantagem do nome e da continuidade direta do movimento. Ele entende de política internacional, tem experiência e representa a ala mais ideológica do bolsonarismo. Tarcísio de Freitas governou São Paulo com competência, mostrou que as ideias conservadoras funcionam na prática e tem perfil mais técnico que pode atrair o centro-direita. Ronaldo Caiado representa a experiência política e a capacidade de articulação, além de ter governado Goiás com resultados positivos. A esquerda vai dizer que o bolsonarismo vai se fragmentar sem Bolsonaro e que sem o líder o movimento perde força. Isso é pensamento autoritário típico. Eles acham que movimentos políticos dependem de personalidades, porque é assim que funciona a esquerda, com culto à personalidade e centralização de poder.
Mas o conservadorismo é diferente. Nós defendemos ideias, não pessoas. Defendemos princípios, não personalidades. O que nos une não é a figura de Bolsonaro, é aquilo que Bolsonaro representou, a resistência contra o sistema, a defesa dos valores tradicionais, a crítica ao estatismo. Agora vem a parte interessante. Quem pode assumir essa liderança? Temos várias opções, cada uma com suas características. Eduardo Bolsonaro tem a vantagem do nome e da continuidade direta do movimento. Ele entende de política internacional, tem experiência e representa a ala mais ideológica do bolsonarismo. Tarcísio de Freitas governou São Paulo com competência, mostrou que as ideias conservadoras funcionam na prática e tem perfil mais técnico que pode atrair o centro-direita. Ronaldo Caiado representa a experiência política e a capacidade de articulação, além de ter governado Goiás com resultados positivos. A esquerda vai dizer que o bolsonarismo vai se fragmentar sem Bolsonaro e que sem o líder o movimento perde força. Isso é pensamento autoritário típico. Eles acham que movimentos políticos dependem de personalidades, porque é assim que funciona a esquerda, com culto à personalidade e centralização de poder. Mas o conservadorismo é diferente. Nós defendemos ideias, não pessoas. Defendemos princípios, não personalidades. O que nos une não é a figura de Bolsonaro, é aquilo que Bolsonaro representou, a resistência contra o sistema, a defesa dos valores tradicionais, a crítica ao estatismo. Vocês querem saber a verdade? O sistema pode ter feito o maior favor para a direita brasileira. Ao condenar Bolsonaro de forma tão claramente política, eles mostraram sua verdadeira face autoritária para todo o país. Agora, temos a oportunidade de apresentar novas lideranças, renovar o discurso, ampliar a base eleitoral e mostrar que o movimento conservador é maior que qualquer indivíduo. Temos chance de construir uma alternativa ainda mais sólida para 2026. Vamos aos dados que mostram a força do movimento conservador. Na eleição de 2022, Bolsonaro, 58,2 milhões de votos, 49,1% dos válidos. Bancada conservadora no Congresso cresceu em relação a 2018. Governadores de direita eleitos, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, entre outros. Pesquisas recentes mostram aprovação de Tarcísio em SP consistentemente acima de 60%. Rejeição ao STF em alta histórica, acima de 40% em várias pesquisas. Identificação ideológica, brasileiros se declaram mais conservadores que progressistas. O eleitorado conservador não desapareceu. Esses 58 milhões continuam existindo, continuam votando e agora estão ainda mais motivados pela percepção de perseguição política. A matemática é simples. Quem conseguir unificar essa base conservadora em 2026 será automaticamente competitivo, independente de quem seja o candidato. Pessoal, a conclusão é clara. O sistema tentou eliminar Bolsonaro, mas pode ter fortalecido o bolsonarismo. Movimentos políticos genuínos são maiores que suas lideranças individuais. A direita conservadora tem uma oportunidade histórica de se renovar, apresentar novas lideranças e mostrar que nossas ideias são sólidas, independente de quem as representa. Temos governadores competentes, parlamentares preparados e uma base eleitoral ainda mais motivada. 2026 não será sobre o passado, será sobre o futuro. E o futuro da política brasileira passa necessariamente pela direita conservadora, porque 58 milhões de brasileiros não mudam de opinião só porque um tribunal decidiu condenar seu candidato. A resistência começou, a reorganização está em curso e 2026 promete ser uma eleição histórica. E você, quem acha que deve liderar a resistência conservadora em 2026? Eduardo Bolsonaro, Tarcísio, Caiado ou alguma outra liderança? Comenta aí embaixo, curte o vídeo se concordou com a análise e compartilha com quem precisa entender que o movimento conservador está longe de acabar.